Hoje vamos para a nossa última aula. Daniel já vai colocar ali. Semana que vem a gente tem a prova. Eu quero ver quem vai tirar nota boa, viu? Deixa só o Daniel jogar ali, pra gente começar. Próxima semana a gente tem um domingo de intervalo, né? Não temos aqui a Escola da Vida. E no próximo, domingo que vem, o outro. É o outro, né, Brunão? Ou tem a pausa, né? Então daqui a 3 semanas, né? De hoje a 3 semanas, a gente tem então o retorno aqui da Escola da Vida, tá? Vamos orar então. Achou aí, Daniel? Tá bom. Eu vou orar aqui então para começar, tá bom? Senhor, louvado seja o teu bendito nome. Obrigado pela tua graça. Obrigado, como ouvimos hoje, por nos resgatar, Senhor, da escravidão, por nos resgatar do nosso próprio pecado e do estado em que nos encontrávamos. Nós te rendemos graças, porque o Senhor nos tornou santos em Cristo Jesus. Que o Senhor nos dê a graça que hoje, mais uma vez, de nos aprofundar na tua palavra e de sermos instruídos na tua santa lei, para que a nossa vida, Senhor, seja vivida para te honrar. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Bem, a gente tem visto ao longo desses dias, desses domingos, sobre o tema a membresia e a disciplina eclesiástica. E o título que a gente colocou no nosso tempo aqui na nossa aula foi A Igreja e a Surpreendente Ofensa do Amor de Deus. E aí, a gente vem trabalhado ao longo desses domingos, né, um correto conceito acerca do que é o amor de Deus. E além disso, temos trabalhado como que então a igreja se relaciona com esta realidade do amor de Deus, né? Então a gente viu que o amor de Deus ele é manifesto também na forma da disciplina, e que por isso então a disciplina ela é uma bênção na vida do crente. A disciplina é uma bênção na caminhada cristã, porque é ela que vai nos conduzir nos caminhos do Senhor até então o último dia. E então a gente viu sobre 2 tipos de disciplina, se você lembra bem, que é a disciplina formativa e a disciplina corretiva. E a gente tratou sobre a ideia de que a disciplina formativa é nada mais, nada menos do que o processo de ensino e instrução no que é correto. Isso é o que a gente chama de disciplina formativa. É o processo de formar alguém, o processo de instruir alguém como este alguém precisa e deve caminhar. Do outro lado, a gente tem então a disciplina formativa, que é a que a gente normalmente conhece, a disciplina corretiva, que é a que normalmente a gente conhece como disciplina de fato, que é quando a gente é corrigido. Então, primeiro, nós somos instruídos num caminho, ensinados num determinado caminho, e no segundo momento, nós somos então corrigidos, caso nós não caminhemos nesse caminho ao qual nós fomos instruídos no primeiro momento.
Então, em outras palavras, o Senhor Deus, todos os domingos, Ele nos disciplina formativamente. Quando nós ouvimos a pregação da palavra, quando nós participamos do sacramento da ceia do Senhor, todos esses momentos são momentos de formação, são momentos de instrução no caminho de Deus. Enquanto que, vez ou outra, nós somos então disciplinados corretivamente, porque nós precisamos lembrar daquilo que o Senhor nos instruiu, ok? Dando então esse panorama, Daniel, chegou aí? Tá. Eu vou compartilhar ali no grupo. Veja se vocês recebem aí o PDF no grupo. Pra gente não perder tempo. Chegou aí? Ok, tendo então dito de forma introdutória essas coisas, hoje a gente vai, na última aula, entrar um pouco mais num aspecto muito importante que a nossa confissão faz questão de enfatizar, tá? E aí eu quero então que você vai no primeiro slide, no PDF que eu enviei. Então, quero que alguém leia, por gentileza. Aí está o capítulo 20, parágrafo 1º da nossa confissão de fé. Então, por favor, alguém leia em voz alta. Ok. Então, volta aqui, vamos entender então o que é que a confissão está trazendo para a gente. Ele diz assim, ó, o Senhor Jesus, o rei e cabeça da sua igreja, instituiu um governo nas mãos dos oficiais dela. Ou seja, o Senhor Jesus, pela sua soberania, ele institui oficiais para governarem a igreja dele. Ok? E o que é então que a confissão faz questão de enfatizar? Ela continua e diz: governo distinto da magistratura civil. Qual é a grande questão aqui? A grande questão é: o Senhor Jesus ele institui oficiais para o governo da igreja, e esses que são instituídos para o governo da igreja, eles não governam na magistratura civil, ou seja, no que a gente chama, no que poderia ser chamado, né, que alguns chamam, no poder político, né? Então, aqueles que são instituídos como oficiais da igreja, são oficiais da igreja. Eles não são oficiais do governo. Então, há uma distinção muito grande que a confissão faz questão de enfatizar isso, que é entre o governo da igreja e o governo civil. E isso de ambos os lados. Isto é, tanto aqueles que são eleitos oficiais da igreja, eles não têm o papel de governar civilmente, assim como quem é eleito civilmente, ele não tem o direito e nem o dever e nem pode governar na igreja. Forma prática. Um pastor de uma igreja, ele não é, por ser pastor da igreja, prefeito de uma cidade. Certo?
ao mesmo tempo que o prefeito da cidade não pode dizer como a igreja tem que funcionar. Tá? Então é mais ou menos essa a comparação. Agora, aprofundando um pouco mais nessa ideia, existem aí 4 questões que a gente vai tentar responder na aula de hoje. Chegou aí, Daniel? Acho que tá... Vamos lá. Primeiro, olha para o slide. Qual o papel da igreja orgânica e da vida institucional? Isso a gente viu lá no início e a gente vai retomar isso brevemente. Segundo, qual o papel da magistratura civil, ou seja, qual o papel do governo civil? Lembra, ele tem um papel diferente daqueles que são eleitos dentro da igreja. Terceiro, como deve ser a relação entre a igreja orgânica e a institucional com o governo civil? E quarto, qual a ideia cristã de Estado? Obrigado, Daniel. Ok? Então vamos em frente aqui que a gente tem pouco tempo. Igreja orgânica. Beleza. Igreja orgânica e igreja institucional. Vamos entender um pouco isso aqui. A gente falou sobre isso lá na primeira aula, mas a gente vai voltar aqui hoje e vamos pensar um pouco sobre isso. Quem é que pode ler esse primeiro parágrafo aí? Alguém consegue ler? O organismo é a essência e a instituição é a forma. Primeiro arraigada e depois alicerçada. A igreja está enraizada no Evangelho, plantada por Cristo, mas é alicerçada e organizada em uma forma institucional, com responsabilidades doutrinárias e litúrgicas e ofícios que definem a sua vitalidade orgânica. Em poucas palavras, há uma diferença entre a igreja orgânica e a igreja institucional. Todavia, essas são diferenças que elas estão trabalhando para um mesmo propósito. Tá? A gente ouviu um pouco sobre isso hoje aqui. No primeiro parágrafo aqui, ele enfatiza o seguinte: a missão da igreja ocorre nos âmbitos institucionais e nos âmbitos orgânicos. O que é que ele continua e diz? Eles são o quê? Complementares entre si. Ou seja, a igreja orgânica, ela complementa a institucional e a institucional, ela complementa a orgânica. Elas são uma junção. Ok? Por que é importante enfatizar isso? Porque a gente tem duas coisas que caminham juntas. O Senhor não nos chamou, vamos pegar um pouco do que a gente ouviu hoje no sermão. Todos concordam que o Senhor não nos chamou para consertar teto. Certo? Isso faz parte da estrutura. O Senhor nos chamou para anunciar o Evangelho. Isso faz parte da videira, da vida da igreja. Então, a vida da igreja, ao mesmo tempo, ela não consegue sobreviver sem uma estrutura. Em que sentido? Pensa numa videira. Alguém já viu uma videira conseguir alcançar uma extensão muito grande sem ter uma treliça para apoiar, para que ela possa se apoiar? Alguém já viu uma videira? Videira é aquela planta que ela fica pregada, presa, no que a gente chama de treliça, que é aquelas madeiras que ficam assim cruzadas para poder dar suporte para ela. Vocês conseguem enxergar uma videira avançando sem ter uma treliça por trás? Ela não consegue. Por quê? Porque a treliça é quem dá o suporte para que ela possa sobreviver e expandir. Então, da mesma forma que a treliça
precisa da videira, perdão, que a videira precisa da treliça para expandir, assim também a vida da igreja, ela precisa de uma estrutura. Ok? E aqui a estrutura, nesse primeiro momento, eu estou falando de forma, né, física, mas há aqui uma ideia também, a gente vai entender isso, de uma estrutura formal para que a igreja funcione. Tá? Da mesma forma, não há muito sentido a gente ter uma treliça muito grande e não ter uma videira que a acompanhe, que é ter muita estrutura para pouca vida. Agora, vamos em frente. Igreja orgânica. Alguém lê, por favor, essa parte aí? Consegue ler? Ok. Qual seria então a caracterização de uma igreja orgânica? A igreja orgânica, em poucas palavras, caracterizada pelos discípulos individuais do Senhor Jesus. Certo? Veja o que aqui diz o parágrafo. A igreja orgânica é caracterizada pelos discípulos de Jesus que estão nos diversos ramos da sociedade. Todos concordam comigo que quando você se converte, quando o Senhor converte você, você não some do mundo, certo? Você não é transportado para outro lugar. Você continua neste mundo. E inclusive continua trabalhando. Inclusive continua estudando. A vida ainda acontece aqui. Esse, como diz Calvino, esse foi o palco ao qual o Senhor nos deu para que a gente possa glorificá-lo. Então, qual é a ideia? A ideia é que a igreja orgânica, ela é caracterizada exatamente por esses discípulos de Jesus, que eles estão vivendo as suas vidas em prol de glorificar o nome do Senhor. Por isso que é dito aí, então, o seguinte: a igreja, eles têm o dever de glorificar a Deus no seu engajamento com a sociedade através da arte, da educação, do esporte, da saúde, ação social, política, etc, etc, etc. Igreja orgânica. Nós somos chamados a glorificar Deus onde o Senhor nos chamar para servi-lo. Seja como médico, seja como for. Isso é o que caracteriza a igreja orgânica. Ok? Agora, Danilo, qual a diferença da igreja orgânica para a igreja institucional? Quem é que pode ler aí? Igreja institucional. O que é então a igreja institucional? Percebe que mudou um pouco o tom aqui? A igreja institucional, ela é caracterizada pela organização da igreja do Senhor. Então é mais ou menos assim: para que a igreja orgânica possa exercer a sua função com fidelidade a Deus, lembra a videira? Ela precisa de uma treliça. Então a igreja institucional, ela é convocada por Deus, ela tem o dever de fornecer à igreja orgânica, ou seja, a igreja do Senhor, aquilo que ela precisa para poder viver a sua vida para a glória de Deus. Então, onde é que nós ouvimos a pregação da palavra? É em casa? É na igreja.
Percebe? Onde que nós participamos dos sacramentos? Em casa? É na igreja. Onde que nós somos disciplinados no Senhor? Na igreja. Então perceba, tudo que um crente precisa, que é a igreja orgânica, para fazer aquilo que o Senhor o chamou para fazer, onde quer que ele esteja. Certo? Com o seu chamado pessoal. Todo o alimento que ele precisa vem de onde? Da igreja institucional. Essa é a treliça, esse é o apoio que o Senhor dá, então, para que nós, como crentes, possamos avançar no reino de Deus. Então, voltando brevemente aqui, o que ele fala aqui, ó, igreja institucional. Qual é a caracterização dela? Instauração de oficiais locais. Que mais? Fiel pregação da Escritura. Que mais? Fiel administração dos sacramentos. E fiel aplicação da disciplina bíblica. E veja que coisa interessante. O que é que ele diz mais? A igreja institucional tem o dever de instruir quem? Instruir quem? O Estado de acordo com a palavra de Deus. Lembra no Antigo Testamento? Quando o rei começava a andar fora dos caminhos do Senhor, o que era que o Senhor fazia? Levantava um profeta. O que é que esse profeta fazia? Esse profeta ia lá bater na porta do rei e dizer assim: o Senhor disse, o Senhor disse. Então anunciava a voz de Deus para o rei. Por quê? Porque ele precisava ouvir a voz de Deus. Precisava ser instruído na palavra do Senhor para poder tomar as decisões corretas. E o que a gente vê aqui é que é dever da igreja institucional, nós como igreja, de instruir o Estado. Veja, nós não governamos, certo? A não ser que você individualmente, lembre, igreja orgânica, você seja chamado por Deus para ser um vereador, ser um deputado, ser alguma coisa. Aí você vai governar, mas veja, não vai a igreja inteira, que vai você. E você vai governar instruído por quem? Pela palavra de Deus. Você, com um chamado político, na esfera pública, você é chamado por Deus para tornar o povo uma igreja? Você é chamado por Deus para, como deputado, fazer com que o seu estado vire uma igreja? Não. Como discípulo de Deus, você tem o dever de anunciar, ok? Mas você foi chamado não para plantar uma igreja no estado, como deputado. Entende? Mas a igreja, ela é chamada a instruir o estado, a partir da palavra, orar pelas autoridades e advertir o estado quando ele precisa ser advertido. Ok? Deu para entender então essa diferença, igreja institucional e igreja orgânica. Isso vai começar a fazer mais sentido. Vamos pensar brevemente aqui sobre o texto da palavra de Deus. Mateus 22, capítulo 15, verso 21. Diz assim: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E aqui está se referindo ao Senhor Jesus. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade. Sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou:
de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Então lhe disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Veja, ninguém foi perguntar para Jesus com boas intenções. O texto diz que o propósito deles era pegar Jesus no contrapé, pegar pela palavra. Porque se Jesus dissesse que não era para dar tributo a César, eles poderiam pegar Jesus e ter justificativa para então condenar ele por não dar tributo. Então foram com essa intenção. Só que o que é que Jesus diz? Conhecendo-lhes a intenção, Jesus então responde: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Eu pergunto para vocês, ora, o que Jesus está dizendo é que César, o poder civil, ele é tão importante e tem a mesma autoridade que Deus tem? Foi isso que ele fez aqui? O que ele está dizendo? Dai a César o que é de César, ou seja, aquilo que for de César, aquilo que for direito do governo público, do poder público, do governo civil, que seja dado. E o que for de Deus, que também lhe seja dado. A questão é que naquela época César, ele era adorado como um deus também. Só que aqui o Senhor está falando de tributo. Está dizendo, olha, ele tem uma autoridade. O Senhor instituiu uma autoridade, a autoridade do governo civil. Goste ou não goste. Certo? Naquela época não se tinha democracia, né? Então, ele não foi votado para estar lá, mas ele foi instituído por Deus. Ele está lá. Então ele tem uma autoridade. Quer você goste ou não. Todavia, Deus também tem autoridade. Por isso que ele diz, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Vamos entender um pouco melhor isso. Tá pequeno, né? Mas vamos lá. Pensa o seguinte, Deus, ele é o poder absoluto sobre todas as coisas. Ponto final. Todos os poderes humanos que existem emanam do poder absoluto de Deus. Todo poder humano que existe vem e é oriundo de um poder que Deus concede a esta pessoa. Um exemplo prático. Em casa, quem é a autoridade do lar? Pai e mãe. Para o filho, é pai e mãe. Mas o pai e a mãe faz o que quer. Ele foi colocado como autoridade dos filhos para fazer o que eles bem querem com eles? Não. Eles foram colocados como autoridades dos filhos para que eles sejam instruídos no caminho do Senhor. Ou seja, a autoridade que os pais têm está em conformidade com aquilo que o Senhor disse para eles serem. Foi o que o Senhor mandou para eles fazerem. Isso se aplica a todas as outras autoridades, não só a pai e mãe. Agora pensa, Deus, ele tem um poder absoluto sobre todas as coisas, inclusive sobre o seu trabalho. Concorda comigo? Deus tem toda a autoridade sobre o seu trabalho. Deus tem toda a autoridade sobre a família. E lembra, quando eu falo trabalho, eu falo chefe, certo? É assim, Deus, ele instituiu autoridades nas nossas vidas. Então, a autoridade a qual você está submetido no trabalho é a autoridade que emana de Deus. Por isso que o Senhor instrui na sua palavra a forma correta. Como, vamos colocar dessa forma, os chefes, os líderes, por assim dizer, eles precisam tratar os seus empregados. Eles precisam tratar os subordinados.
Da mesma forma que a palavra de Deus também ensina como os subordinados devem se portar com o seu chefe ou com o seu líder. Então perceba, há uma relação de autoridade que ela é relativa ao Senhor. E aí isso se aplica a todas as coisas. Família, há um princípio de autoridade na família. Educação, há um princípio de autoridade na educação sempre que emana de Deus. Igreja, há um princípio de autoridade que a igreja experimenta. Temos falado sobre isso vários domingos, que o Senhor institui autoridades para que a igreja de Deus possa ser regida. Deus também tem poder absoluto sobre as artes e também tem poder absoluto sobre o Estado. Lembra? Magistrado civil é distinto do governo eclesiástico. Governo civil, governo eclesiástico. Presta atenção. Mas isso não significa que o governo civil não é influenciado por princípios bíblicos. Percebe? Estamos falando de autoridades. Autoridade civil, governo civil é uma coisa. Autoridade eclesiástica, governo eclesiástico é outra. Todavia, o governo civil, ele deve ser influenciado a partir dos princípios bíblicos. Por quê? Porque nós entendemos que os princípios bíblicos, em poucas palavras, foram os princípios que trouxeram a nossa civilização até como conhecemos hoje. Certo? Nós cremos que é a melhor forma de viver. Isso significa que nós, como igreja, vamos querer que o Estado vire uma igreja? Não. Isso significa que nós, como igreja, queremos instruir o Estado a melhor forma que ele pode fazer dos seus recursos, a melhor forma de utilizar os seus recursos e a sua influência para promover o bem. Ok? Agora vamos para a parte já indo para o final. A confissão de fé traz aqui algumas verdades acerca do magistrado civil e como que ele deve se portar. Então eu vou fazer a leitura aqui, porque aí eu já vou fazendo os comentários necessários, para que a gente possa ganhar tempo, tá? Então lá na nossa confissão de fé, no capítulo 28, é dito assim: Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo, para a sua glória e para seu bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis que lhes são sujeitos, e a este fim os armou com o poder da espada para a defesa e incentivo dos bons e castigo dos malfeitores. Veja, o que a confissão está dizendo para a gente é o seguinte: olha, Deus instituiu um poder civil a qual todos são sujeitos. Todos se submetem ao governo. E eles devem fazer isso. E o que é que o Senhor fez além? Ele diz que ele os armou com o poder da espada para a defesa. Sabe o que é isso? O governo, diante de Deus, vai responder ao Senhor, porque ele não tem feito aquilo que ele foi chamado para fazer, que é, o que é que ele termina dizendo? Castigando malfeitores e incentivando os bons. Isso é um peso que cai sobre a cabeça de governantes. E o Senhor um dia vai cobrar deles. Que a correta segurança pública não foi aplicada. Lembra que a gente falou algumas vezes aqui sobre crimes, justiça, etc? É exatamente sobre isso que o texto está tratando. O governo civil foi instituído por Deus para tratar injustiças. E é dever dele fazer isso. Por isso que ele castiga, ele tem o dever de castigar os malfeitores.
e incentivar os bons. Ele castiga o governo, castiga aqueles que são malfeitores, e eles elevam, eles incentivam aqueles que são bons. Ok? O que mais? Parágrafo 2º, preste atenção. Aos cristãos é lícito aceitar e exercer o ofício de magistrado, sendo para ele chamado. Ou seja, todo cristão pode ter o chamado de ser um magistrado civil. Isso é lícito. É pecado ser político? Não. É pecado roubar. Mas ser político não. O que o texto está dizendo aqui é, olha, é lícito o cristão exercer um ofício de magistrado civil. Continua e diz, e em sua administração, como devem especialmente manter a piedade, a justiça e a paz, segundo as leis salutares de cada estado, eles, sob a dispensação do Novo Testamento, e para conseguir esse fim, podem licitamente fazer guerra, havendo ocasiões justas e necessárias. Veja a coisa interessante. Você já parou para pensar que a nossa confissão de fé diz que em determinadas ocasiões é lícito fazer guerra? Não só é lícito, como em determinadas ocasiões deve-se fazer guerra. É necessário fazer. Eu vou deixar vocês curiosos e não vou aprofundar nesse assunto. Mas saibam disso. Ao poder público foi dado, muitas vezes, foi dado o dever de, se necessário, fazer guerra. Parágrafo 3. Isso é um pouco maior. Os magistrados civis não podem tomar... Preste muito bem atenção, tá, gente? Esse aqui é um parágrafo importantíssimo. Os magistrados civis não podem tomar sobre si a administração da palavra e dos sacramentos. O que é que vocês entendem com isso? Político, o magistrado civil, o governo de Pernambuco, a prefeitura de Pernambuco pode pregar a palavra e os sacramentos? Não. Dizer qual é a interpretação? Não pode. Não é dever deles. Ele continua. Ou o poder das chaves do reino do céu também não pode. Lembra? Quem é que tem isso? A igreja do Senhor. Continua. Nem de modo algum intervir em matéria de fé. Aí a coisa fica feia. O que é pecado ou o que não é pecado? Quem é que pode dizer? É o governo civil? Palavra de Deus. O que é que acontece? O governo civil se mete onde ele não é chamado. E aí é onde começam as várias confusões e começa o quê? A inversão dos valores. Você vê gente que é malfeitor sendo beneficiada e gente que não é benfeitor, que é benfeitora, ela começa a ser castigada, a sofrer mais. O texto continua. Não pode intervir em matéria de fé. Contudo, como pais solícitos, devem proteger a igreja do nosso comum Senhor, sem dar preferência a qualquer denominação cristã sobre as outras,
para que todos os eclesiásticos, sem distinção, gozem plena, livre e indisputada liberdade de cumprir, perdão, que eu perdi. Livre e indisputada liberdade de cumprir todas as partes das suas sagradas funções, sem violência ou perigo. Por que isso está aqui? Naquela época havia uma grande confusão e inclusive muitas vezes envolvia a violência de igrejas de denominações diferentes entrarem em conflito, porque o Estado naquela época era um Estado que a gente chama, né, que era um Estado de poder único, né? O rei ou a rainha, ele governava tanto o poder civil, tanto o poder público, o poder civil, quanto também a igreja. O que era que acontecia? Quem não era da religião da igreja oficial, o que era que acontecia? Esse era perseguido. Foi o que aconteceu com os puritanos, por exemplo. Eles foram perseguidos por quê? Porque eles não concordavam com as decisões do rei, do alto clero da época. Eles ficaram, né, se colocaram contra aquelas definições da igreja instituída no Estado. E o que foi que o Estado fez? Aí é onde está o grande problema, né? O Estado também tem a espada na mão. O que foi que o Estado entendeu? Que eles eram rebeldes contra o Estado. E começou a persegui-los. O que ele está dizendo aqui é, olha, o governo civil tem o dever de proteger as igrejas, para que elas não entrem em conflito umas com as outras. E ele continua, como Jesus Cristo constituiu em sua igreja um governo regular e uma disciplina, preste atenção, nenhuma lei de qualquer estado deve proibir, impedir ou embaraçar o seu devido exercício entre os membros voluntários de qualquer denominação cristã, segundo a profissão e crença de cada uma. E é dever dos magistrados civis proteger a pessoa e o bom nome de cada um dos seus jurisdicionados, de modo que a ninguém seja permitido, sob pretexto de religião ou de incredulidade, ofender, perseguir, maltratar ou injuriar qualquer outra pessoa. E bem assim, providenciar para que todas as assembleias religiosas e eclesiásticas possam reunir-se sem ser perturbadas ou molestadas. Ou seja, o Estado foi chamado por Deus para fazer com que todas essas realidades aqui ditas sejam resguardadas. O governo tem um papel de impedir que tem um papel de fazer com que qualquer coisa que impeça ou atrapalhe o correto andamento do culto seja retirado do caminho. Segurança jurídica. Livremente. Perfeito. E é interessante porque vejo como a coisa começa a ficar louca no nosso tempo. Porque você olha para isso e diz assim, rapaz, você vê um pastor que fala em público que homossexualismo é pecado. Aí esse cara começa a ser processado pelo governo porque estava falando isso em público. Aí você vê a total inversão. Primeiro, algo que o Estado não tem que se meter, dizer o que é pecado ou não, já se mete. Segundo, o próprio Estado processa o pastor, só que o Estado tem o dever de proteger isso, a liberdade. Você percebe? E aí a coisa começa a ficar
o intervalo bíblico. É o Estado. Exatamente. Liberdade. Perfeito. Lembra, a gente não está falando aqui que o Estado vai virar uma igreja. A gente não está falando isso. Pelo contrário, a gente está dizendo que o Estado ele não é uma igreja, ele não tem que ser uma igreja, mas ele tem que dar toda a possibilidade, toda a liberdade para que uma igreja possa sobreviver. Certo? Agora, vamos para a última parte. Parágrafo 4. É dever do povo orar pelos magistrados. Aqui ele não está perguntando se nós gostamos ou não. Que ele está dizendo que nós somos chamados a orar por eles. Tanto em relação à sua salvação, caso ele não seja salvo, quanto em relação ao governo, ao povo. Então é nosso dever como cristãos orar pelos magistrados, honrar as suas pessoas, pagar-lhe tributos e outros impostos. Espera aí, rapidinho, gente, que eu perdi aqui. E outros impostos. Obedecer às suas ordens legais e sujeitar-se à sua autoridade. E tudo isso por amor da consciência. Incredulidade ou indiferença de religião não anula a justa, e legal autoridade do magistrado. Ou seja, o fato do magistrado não atender, talvez, a fé de alguém ou de uma igreja, ele diz assim, olha, incredulidade ou indiferença de religião não anula a justa e legal autoridade do magistrado. Veja que coisa interessante. Você não ora ou não pelo magistrado porque ele é crente ou não. Você não se submete ao magistrado só porque ele é crente. Você se submete porque ele tem uma autoridade que foi dada por Deus. Só que veja, ele continua e diz assim, ó, indiferença de religião não anula a justa e legal autoridade do magistrado e nem absolve o povo da obediência que lhe deve. Ou seja, todos devem obediência, independentemente se ele é indiferente à religião ou não. Obediência de que não estão isentos os eclesiásticos. Por que há essa ênfase aqui? Porque naquela época era muito comum, havia uma grande igreja cristã na época que havia, né, dentro do governo civil, tanto uma igreja quanto o governo civil, né? O rei, ele era aquele que tanto mandava no povo, né, como um governo civil, quanto também mandava dentro da igreja. O que ele está dizendo aqui é, olha, mesmo que você não goste desse outro, vocês devem obedecê-lo. Inclusive, aqueles que estão no alto clero da igreja, aqueles que são líderes da igreja, eles também devem se submeter às autoridades e os magistrados civis. Porque ele é líder da igreja. Mas ele é povo. Certo? Ele continua sendo gente. E aí ele complementa. O Papa não tem nenhum poder ou jurisdição sobre os magistrados dentro dos domínios deles ou sobre qualquer um do seu povo. E muito menos tem o poder de privá-los dos seus domínios ou vidas, por julgá-los hereges ou sob qualquer outro pretexto. O que acontecia? Naquela época ainda haviam várias cidades que ainda eram
governadas, mandadas, por assim dizer, pela Igreja Católica Romana, que era muito influente na época. O que ele está dizendo aqui é, olha, mesmo que você viva numa cidade assim, o Papa ele não tem jurisdição, ou seja, ele não pode julgar no que diz respeito às questões civis. Por quê? Porque as questões civis diz respeito ao governo, ok? E não às questões religiosas, que é a questão do Papa. Ok? Agora, recentemente nós tivemos alguns acontecimentos no nosso Brasil e que a gente viu algumas coisas saírem um pouco do lugar. E aí eu quero mostrar aqui algumas notícias e ver o que é que vocês acham. Vocês veem alguma coisa estranha nessas notícias? O que é que vocês acham aí que está estranho, que está errado? Qual é a visão de vocês aí? Primeiro a vermelhinha ali, ó. BBC News, o que é que diz ali? BBC News, o que é que diz aí? Quem consegue ler? STF aprova a criminalização da homofobia. Vocês acham que isso está ferindo alguma coisa que nós vimos aqui? Igreja, Estado dizer aquilo que é pecado ou não, é errado ou não. Porque, veja, a notícia é: STF aprova a criminalização da homofobia. Mas nós sabemos o que é considerado homofobia. A igreja não concorda com a homofobia de verdade. É errado, é pecado. Agora, a igreja não concorda com a prática homossexual. Ela é pecado. Só que o problema é que essa criminalização está caracterizando a fala da homofobia como pecado, como sendo um crime. Percebe que as coisas começam a se sobrepor? O Estado, ele tem o direito de fazer isso? Não. Perfeito. Se usando. Numa esfera que não lhe compete. Agora tem uma segunda notícia aí, a de baixo. Decreto de isolamento em Pernambuco viola liberdade religiosa, diz Ana Júri. Alguém viu isso aqui? Veja, não vamos entrar aqui no detalhe. Havia-se uma suposição, havia-se na época uma necessidade que diziam, né, os grandes especialistas, que era uma questão de saúde pública. E com esta prerrogativa, com a prerrogativa de que precisava fazer algo por causa da saúde pública, o que é que o governo faz? Manda fechar. Não é assim? E foi o que aconteceu em muitos lugares. Mais uma vez um exemplo de como que o governo ele se mete onde não é chamado. E tem muito exemplo, eu não trouxe por questões de tempo, mas tem muito exemplo também da igreja que se mete onde não é chamada. E tem muito. A igreja se metendo em coisas que ela não tem que se meter, né? Por quê? Por isso que a gente faz a distinção entre igreja institucional e igreja orgânica.
Você, como indivíduo, é chamado por Deus a ser um cidadão. Então, você, como indivíduo, você vai ter alguém em quem você vota. Você vai ter um candidato. Mas a igreja institucional, ela não tem o direito e o dever de dizer, até porque ela não tem um cartão né, ela não tem um título de eleitor, certo? A igreja institucional, ela tem um CNPJ. Ela não pode dizer para a membresia que eles têm que votar. O que ela tem que fazer é ensinar os princípios bíblicos de alguém a quem você pode olhar e observá-lo. E fica a seu critério julgar. Infelizmente, o que é que acontece? A gente tem uma realidade que muitas igrejas dão os púlpitos para que políticos possam falar e fazer as suas campanhas, né? E isso também é antibíblico, e isso também a Bíblia condena. Agora, por último, polícia impede culto caseiro por ordem de governador. Aí é o fim, né, não? Polícia impede culto caseiro por ordem do governador. Então, assim, tá realmente saindo do sério. O Estado, ele começa a entrar em locais ao qual ele não foi chamado. E começa a se meter em coisas às quais ele não foi chamado para fazer. Por fim, como crentes, temos a responsabilidade diante de Deus de cumprir o nosso dever como cidadãos, nos submetendo às autoridades e participando da vida política do nosso país, orando pelos governantes com um pensamento cativo a Cristo. Alguns crentes possuem um chamado para atuar como governantes e no último dia prestará contas a Deus das responsabilidades que lhes foram dadas, mas não foram cumpridas. E por fim, Estado não é igreja institucional e nem deve ser. Cada um tem a sua responsabilidade diante de Deus. Então a gente entende que a igreja do Senhor foi então instituída com uma autoridade, o Estado foi instituído com outra autoridade, autoridade esta que emana de Deus e que, portanto, deve ser observada por todos. Todavia, cada um tem a esfera de atuação a qual o Senhor determinou. Amém?